Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Súmula 502. Na aplicação do artigo 839, com redação da Lei 4.290, relação valor da causa e salário mínimo vigente na capital do Estado ou do território para o efeito de alçada, deve ser considerada na data do ajuizamento do pedido. Súmula 503. A dúvida suscitada por particular sobre o direito de tributar manifestado por dois Estados não configura litígio da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 504. Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento das causas fundadas em contrato de seguro marítimo. Súmula 505. Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive dos presidentes de seus tribunais. Súmula 506. O agravo a que se refere o artigo 4º da Lei 4.348 cabe somente do despacho do presidente do Supremo Tribunal Federal, que defere a suspensão da liminar e mandado de segurança, não do que a denegue. Súmula 507. A ampliação dos prazos a que se refere o artigo 32 do Código de Processo Civil aplica-se aos executivos fiscais. Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 509. A Lei 4.632, que alterou o artigo 64 do Código de Processo Civil, aplica-se aos processos em andamento nas instâncias ordinárias. Súmula 510. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Súmula 511. Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a ação fiscal nos termos da Constituição Federal de 1967, artigo 119, parágrafo 3º. Súmula 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Súmula 513. A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, câmaras, grupos ou turmas, que completa o julgamento do feito. Súmula 514. Admite-se a ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Súmula 515. A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. Súmula 516. O Serviço Social da Indústria, SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Súmula 517. As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente. Súmula 518. A intervenção da União em feito já julgado pela segunda instância e pendente de embargos não desloca o processo para o Tribunal Federal de Recursos. Súmula 519. Aplica-se aos executivos fiscais o princípio da sucumbência, a que se refere o artigo 64 do Código de Processo Civil. Súmula 520.
não exige a lei que, para requerer o exame a que se refere o artigo 777 do Código de Processo Penal, tenha sentenciado cumprido mais de metade do prazo da medida de segurança imposta. Súmula 521. O fórum competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Súmula 522. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 524. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Súmula 525. A medida da segurança não será aplicada em segunda instância, quando só o réu tenha recorrido. Súmula 526. Subsiste a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar a apelação nos crimes da Lei de Segurança Nacional, se houve sentença antes da vigência do AI número 2. Súmula 527. Após a vigência do ato institucional número 6, que deu nova redação ao artigo 114, inciso 3, da Constituição Federal de 1967, não cabe recurso extraordinário das decisões do juiz singular. Súmula 528. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do tribunal ACO de recurso extraordinário que sobre qualquer delas se manifestar não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento. Súmula 529. Subsiste a responsabilidade do empregador pela indenização decorrente de acidente do trabalho, quando o segurador, por haver entrado em liquidação ou por outro motivo, não se encontrar em condições financeiras de efetuar, na forma da lei, pagamento que o seguro obrigatório visava garantir. Súmula 530. Na legislação anterior ao artigo 4º da Lei 4.749, a contribuição para a Previdência Social não estava sujeita ao limite estabelecido no artigo 69 da Lei 3.807, sobre o 13º salário, a que se refere o artigo 3º da Lei 4.281. Súmula 531. É inconstitucional o decreto número 51.668, que estabeleceu salário profissional para trabalhadores de transportes marítimos, fluviais e lacustres. Súmula 532. É constitucional a Lei 5.043, que concedeu remissão das dívidas fiscais oriundas da falta de oportuno pagamento de selo nos contratos particulares com a Caixa Econômica e outras entidades autárquicas. Súmula 533. Nas operações denominadas crediários, com emissão de vales ou certificados para compras e nas quais, pelo financiamento, se cobram em separado juros, selos e outras despesas, incluir-se-á tudo no custo da mercadoria, e sobre esse preço global calcular-se-á o imposto de vendas e consignações. Súmula 534. O imposto de importação sobre o extrato alcoólico de malte, como matéria-prima para a fabricação de uísque, incide à base de 60%, desde que desembarcado antes do Decreto-Lei nº 398. Súmula 535. Na importação a granel,
de combustíveis líquidos é admissível a diferença de peso para mais até 4%, motivada pelas variações previstas no Decreto-Lei 1028. Artigo 1º. Súmula 536. São objetivamente imunes ao imposto sobre circulação de mercadorias os produtos industrializados, em geral, destinados à exportação, além de outros com a mesma destinação, cuja isenção a lei determinar. Súmula 537. É inconstitucional a exigência de imposto estadual do selo, quando feita nos atos e instrumentos tributados ou regulados por lei federal, ressalvado o disposto no artigo 15, parágrafo 5 da Constituição Federal de 1946. Súmula 538. A avaliação judicial para o efeito do cálculo das benfeitorias dedutíveis do imposto sobre lucro imobiliário independe do limite a que se refere a Lei 3.470, artigo 8º, parágrafo único. Súmula 539. É constitucional a lei do município, que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro. Súmula 540. No preço da mercadoria sujeita ao imposto de vendas e consignações, não se incluem as despesas de frete e carreto. Súmula 541. O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre a venda ocasional de veículos e equipamentos usados, que não se insere na atividade profissional do vendedor e não é realizada com o fim de lucro, sem caráter, pois, de comercialidade. Súmula 542. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Súmula 543. A Lei 2.975 revogou apenas as isenções de caráter geral, relativas ao Imposto Único sobre Combustíveis, não as especiais, por outras leis concedidas. Súmula 544. Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Súmula 545. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Súmula 546. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quanto respectivo. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Súmula 548. É inconstitucional o Decreto-Lei 643, artigo 4º do Paraná, na parte que exige selo proporcional sobre atos e instrumentos regulados por lei federal. Súmula 549. A taxa de bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, revogada a súmula 274. Súmula 550. A isenção concedida pelo artigo 2º da Lei 1815 às empresas de navegação aérea não compreende a taxa de melhoramento de portos, instituída pela Lei 3.421.